Paz do Senhor, meus queridos, estamos iniciando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Essa é a primeira lição da revista que nos traz um tema, a pessoa do Espírito Santo. Meus amados, desde já eu quero desejar a todos vocês umas boas festas e um feliz ano novo na presença do nosso Deus. Que esse ano seja de muitas bênçãos, muitas realizações e tudo aquilo que no ano que se passou nós não conquistamos, que esse ano possamos assim conquistar dobradamente, porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso e tudo pode fazer, tanto na minha como na sua vida. Também vou fazer a leitura do texto áureo da lição, que nos diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Meus amados, nós sabemos que o Espírito Santo não é uma força ativa, não é uma obra da natureza, mas o Espírito Santo é uma pessoa, e é a terceira pessoa da Trindade. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16, Jesus Cristo, como já estava próximo de ascender aos céus, ele já estava para deixar os seus discípulos aqui na terra. Ele veio e prometeu aos seus discípulos, dizendo: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui o Senhor Jesus Cristo ele usa uma palavra grega, quando ele fala outros. Essa palavra grega significa allos, que no grego significa outro, semelhante, da mesma espécie e da mesma natureza. Então Jesus Cristo mostra que o Espírito Santo tem o mesmo poder, é semelhante a Ele, tanto em autoridade, como também Ele é o próprio Deus. Então a promessa de Cristo foi de mandar o Espírito Santo, que tomaria conta da igreja em todos os dias que a igreja estivesse aqui na terra, como também por toda a eternidade. Nós vimos também, meus amados, que durante o período da criação, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nos mostra que desde o início da criação, o Espírito Santo de Deus já estava atuando em meio ao caos que existia aqui na terra. Então isso mostra que o Espírito Santo ele é eterno e desde a criação ele já estava atuando para a formação tanto da terra como também de todos os seres viventes. Mas também ainda no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, quando Deus estava no 6º dia, e ali o Senhor resolveu criar o ser humano. E ele falou, Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Aqui Deus está na companhia de Jesus, do Espírito Santo e de todos os anjos. Então ali o Espírito Santo também se fazia presente para criar o ser humano. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Meus amados, o Espírito Santo ele esteve sempre presente. Ele possui os atributos de Deus. E um dos atributos de Deus é a eternidade. Então sempre o Espírito Santo existiu e sempre ele vai existir. Deus, ele possui os atributos de Deus. Os atributos de Deus é onisciência, onipresença e onipotência. O salmista Davi, ele revela essa onipresença do Espírito Santo quando no Salmo de número 139, versículo 7, ele nos diz: Para onde me irei do teu Espírito? E para onde fugirei da tua face? Então o salmista revela a onipresença de Deus. Não tem como ser humano fugir da presença do Espírito Santo de Deus. Pois ele sendo Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele também possui a onisciência, sabe todas as coisas ao mesmo tempo. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 10, nos diz: Mas Deus nas revelou pelo seu Espírito,
porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo nos revela que o Espírito Santo, ele sonda e conhece todas as coisas, até mesmo a profundeza do Deus Pai. E ele conhece também tudo aquilo que se passa no meu e no seu coração. Antes mesmo de pensarmos, ele já sabia o que iríamos pensar. Então isso fala do poder dos atributos de um Deus. O Espírito Santo, sendo Deus, ele sabe todas as coisas. É a onisciência, conhece e sabe todas as coisas ao mesmo tempo. Além da onisciência, onipresença, ele também é onipotente. Ele tem todo o poder, como também foi conferido a Jesus. Nós vemos que no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, o próprio Jesus revelou isso. Mas recebereis poder, virtude, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, ao recebermos a Cristo como Salvador, recebemos de Deus o seu Espírito. E recebendo o Espírito de Deus, recebemos também o seu poder. Então, o Espírito Santo, ele é onipotente, tem todo o poder semelhante a Jesus e também a Deus. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, que nos diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O apóstolo Paulo, ensinando aos Efésios, ele traz esse ensinamento para que os cristãos não venham entristecer a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. E ele ressalta: ao qual estáis selados para o dia da redenção. Nós sabemos que ao aceitarmos a Cristo como Salvador, nós somos automaticamente selados com o Espírito Santo. É semelhante antigamente quando nós íamos ao correio, para você enviar sua carta, tinha que colocar o selo. Sem o selo, aquela carta não poderia ser endereçada. Assim mesmo, sem uma pessoa possuir o Espírito Santo de Deus, que é o selo de Deus para todos aqueles que assim pertencem a Ele, não poderemos chegar ao destino de todos nós, que é o céu. Somente entrarão no céu aqueles que possuem o selo do Espírito Santo de Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo de Deus quando vivemos uma vida no pecado, em toda malícia, inveja, ira. E todas essas coisas acabam entristecendo o Espírito Santo de Deus. E a própria palavra de Deus fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós, né? Quando nós, por algum motivo, andamos praticando o que é errado, seguindo as coisas que o mundo, né, aí que não conhece a Deus segue, na orgia do pecado, na bebedice, e todos esses caminhos acaba entristecendo o Espírito Santo de Deus. Por isso devemos sempre viver uma vida agradável diante de Deus, né? Não se misturarmos com as coisas que venham entristecer o Espírito Santo. Ao vivermos uma vida no pecado, vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. E isso pode fazer com que ele não mais habite em nossa vida. Em 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 6, e no capítulo 11, versículo 6, nos traz uma história do rei Saul, que no início ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, como está em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. O Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ele tinha muitas vitórias quando ele estava ainda em comunhão plena com o Espírito Santo de Deus. Mas no capítulo 11, versículo 6, nós vemos que ele começou a não ouvir mais a voz do Espírito Santo. E além de não ouvir, ele começou a desobedecer à voz do Espírito de Deus. E com isso fez com que o próprio Espírito rejeitasse a ele. O Espírito Santo, ele sendo Deus, ele tem toda a liberdade para agir na terra. Ele age na vida do pecador, ele age na vida do crente, ele age em todas as formas de vida na terra. Nós vemos no livro de Salmo, versículo 30, Salmo de número 104, versículo 30, nos diz: Envias o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. Isso nós vimos anteriormente,
quando o Espírito Santo de Deus, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 2, que ele diz que pairava sobre a face das águas. Então o Espírito estava ali diante de Deus, no ato da criação e da renovação da terra. Como também no capítulo 1, versículo 28, quando Deus estava formando o ser humano. Passamos o homem, o Espírito Santo estava presente também fazendo o ser humano. Mas, meus queridos, a palavra de Deus também nos diz que o Espírito Santo ele age na vida do cristão. No livro de Atos, capítulo 5, versículo 16, nos diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. É muito importante, meus amados, entendermos que nós fomos chamados por Deus para ser santo. Santo quer dizer separados, separados de uma vida de pecado. Por isso nós devemos andar em espírito, porque nós ainda nesse corpo mortal, nós temos desejos de coisas que a carne se agrada. Porém, temos que tomar cuidado, que tem muitas coisas que a carne se agrada, que é contrário aos ensinamentos da palavra de Deus. Por isso, nós devemos estar sempre em espírito, para que quando vier algum desejo da carne que não seja permitido pelo nosso Deus, que nós possamos rejeitar. Por isso, o conselho de Deus, através do livro de Gálatas, no capítulo 5, nos diz: andai em espírito e não iremos cumprir os desejos malignos da carne. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 14, nos diz o Senhor Jesus acerca do Espírito Santo: e ele me glorificará. Queridos, muitos cristãos, ao ver esse versículo, pensam e acham que o Espírito Santo não deve ser adorado, reverenciado, como o próprio Jesus é, o próprio Deus é. Mas isso é uma forma errônea de pensar acerca desse versículo. Jesus não quer dizer que o Espírito Santo só ia glorificar ele e não ia receber glórias. Pelo contrário, o Espírito Santo, sendo Deus, ele também tem que ser adorado juntamente com o Pai e o Filho. Por isso, nós entendermos, segundo a palavra de Deus, que sendo o Espírito Santo de Deus e tendo todos os atributos da Trindade, com certeza ele poderá ser adorado. Assim, meus amados, finalizamos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, com essa lição tão importante para o nosso crescimento espiritual. Que possamos, durante esse ano de 2021, estarmos aqui juntos para assim compreendermos muito mais da palavra de Deus. Eu peço que você possa curtir, comentar e também compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a todos. Shalom, povo de Deus.